buscando o coração do Senhor, o Senhor deu essa direção. Na minha vida, tem sido tão precioso tempos de mesa. Como eu tenho sido curada nas mesas, pastora Vanusa? Nas conversas, como o Senhor usa a vida das filhas dele para ministrar no meu coração. E o Senhor tem preparado, o Senhor tem dado conexões, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que vocês também pudessem ter esse tempo de mesa. Então, eu vou convidar aqui algumas pessoas muito especiais, e nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa vida. E você vai estar aqui fazendo parte desse bate-papo. Você vai estar sentada à mesa com essas filhas de Deus, com essas mulheres que o Senhor tem levantado nessa geração. Olha que privilégio, que presente que os céus confiou para cada uma de nós nessa tarde. Amém? E quando eu chamar essa filha de Deus, eu quero te convidar a receber elas aqui no altar com muita alegria. Amém? Gostaria de convidar nessa hora a filha de Deus, uma joia muito preciosa, uma inspiração, uma referência para nós, a Wanda Ferreira. Glória a Jesus, que honra. Deus é fiel, Wanda. Por favor, fique à vontade. Também gostaria de convidar uma joia tão preciosa que tem feito um trabalho, tem sido usada por Deus de uma forma única lá em Criciúma, pastoreando a Igreja Abapai, junto com a pastora Maiara, com a pastora Vivi. Queria convidar aqui a Geise para estar participando conosco. Aleluia! Glória a Jesus! Uma doce mulher que com a voz dela exala o bom perfume de Cristo, que encanta realmente e transforma os nossos corações através da palavra ecoada. Gostaria que você aplaudisse o nome do Senhor pela vida da Áquila. Ela vai participar com a gente! Aleluia! Glória a Deus! Obrigada, meu amor. Olha que presente do céu, gente. Maiara Souza! Vocês já conheceram ela ontem? Gostaria de convidar realmente, hoje vocês vão tomar, gente, uma água com gás, um café da tarde com Maiara Souza, com Wanda, com Geise, com Áquila e juntamente com Ana Lídia. Olha só! Glória a Deus. Por favor, fica à vontade. Gente, olha que delícia, que honra! E eu vou estar aqui hoje conduzindo algumas perguntas para essas joias preciosas. Aqui é ao vivo, gente. Amém? Estão me ouvindo aí? Amém. Todo mundo aí, glória a Jesus. E vocês viram que quando a Maiara foi ministrar ontem, eu não apresentei ela. Maiara Souza, lá da igreja. Não. Ana Lídia, só falei Ana Lídia patriota, porque esse é o momento realmente que o Senhor preparou, para a gente poder realmente conhecer um pouquinho mais profundo a vida, a história dessas mulheres, que Deus tem levantado para marcar essa geração. Amém? Amém. E Ana Lídia. A primeira, olha que riqueza. Ah lá. Alô. Ô, Glória. Queria te fazer uma pergunta, meu amor. Olá. Como é para você, Ana, ser filha de pastor e esposa de pastor? Quais os desafios superados que te fazem enxergar que há esperança, mesmo depois de tanto tempo, vendo e vivendo, mantendo a paixão e a disposição? Bom, essa é uma pergunta que me emociona bastante, porque fala muito da minha vida, de quem eu sou e da minha história, né? Então, minha mãe está aqui. Eu tenho muito orgulho de ter minha mãe como a minha intercessora. Poder trazê-la comigo para uma viagem é um privilégio, é um bálsamo. E eu tenho falado para ela que eu estou nessa fase da minha vida, né, mais madura, mais velha, já com mãe de um adolescente, uma criança de 9 anos também, tem um casal, podendo desenvolver um relacionamento de amizade com a minha mãe, né? Não é somente um relacionamento de maternidade, mas também de amizade. E agora, de um tempo para cá, ainda mais intenso como irmãs na fé que nós também somos. Porque nós vamos morar juntas no céu, né? Então, assim, tem sido muito precioso ter minha mãe comigo. Mas essa é uma pergunta
que mexeu muito comigo quando o Senhor trouxe esse chamado para o Emerson, que é meu esposo. Foi um chamado tardio. O meu esposo, ele é formado em engenharia civil, trabalhou na área por um tempo. E nós já éramos casados há 5 anos, quando ele virou para mim e falou: amor, eu estou sentindo da parte do Senhor que eu devo abandonar tudo para servir a Deus. E eu, no fundo, eu já sabia que isso ia acontecer. Essa é que é a verdade. Porque ele sempre foi muito envolvido com as coisas de Deus, né? Eu orei por um homem cristão, um homem temente, um homem cheio do Espírito Santo, e o Senhor ouviu a minha oração. Mas ele me surpreendeu, ele foi além, né? Então, quando esse convite surgiu, eu fiquei estremecida. Eu falei: Deus, eu conheço esse lugar como filha. Eu já passei por esse caminho como filha e eu sei que é um caminho cheio de pedras. E eu preciso que o Senhor confirme no meu coração, porque ai de mim ser um empecilho no ministério, né? Que o Senhor possa ter a desenvolver através da vida do meu marido. Mas eu preciso que o Senhor fale comigo para que eu não sinta que eu serei roubada. Porque por muitas vezes na minha infância, e minha mãe sabe disso, e eu já fui curada para a honra e glória do nome do Senhor, a casa pastoral, ela pode ser um lugar onde a sua identidade é roubada, né? Então nós, como filhas de pastor, como esposas de pastor, nós precisamos ter esse zelo e esse cuidado para com a casa pastoral, né? E eu comecei a orar e passamos 1 ano orando por isso. Não foi uma decisão simples e rápida, foi uma decisão longa e árdua. Até que um dia o Senhor me trouxe uma palavra muito clara, porque eu falei para ele, eu falei: Deus, é uma decisão tão importante, porque isso acarretaria na minha vida também, né? Eu sou fisioterapeuta por formação, trabalhei 15 anos na área, e eu sabia que assim como a minha mãe, ela abriu mão de uma profissão para poder acompanhar o ministério do meu pai, eu provavelmente teria que fazer a mesma coisa. E eu falei: Deus, então o Senhor solta um sinalizador muito claro para mim, porque se eu não conseguir enxergar com clareza, eu não quero caminhar nessa direção. E o Senhor me deu uma palavra muito linda, quando Ele disse para mim: filha, eu olho para você como eu olho para Maria. Maria foi bem-aventurada. Eu poderia ter escolhido muitas mulheres de Nazaré para ser o ventre que geraria um fruto santo, mas eu escolhi Maria. Filha, eu teria tantas mulheres para colocar nesse lugar, mas eu chamei você para cumprir um chamado. Então, sinta-se bem-aventurada. Gente, foi a partir daquele momento que uma chave virou na minha vida. Eu me abri para o novo, eu me abri para entrar para esse processo de cura, porque até então eu estava totalmente fechada. Mas quando eu recebi essa confirmação do Espírito Santo de Deus, eu falei: então tá bom, Senhor, se o Senhor está me falando que eu sou bem-aventurada, que eu sou bendita, que o Senhor olhou e viu algo em mim que eu pudesse colocar à disposição do teu reino, eu estou aqui para isso. E assim eu fui, comecei a ser curada pelo meu marido. Eu testemunho isso. Ele é um homem que foi usado como um grande agente de cura na minha vida, para que eu voltasse a olhar para a igreja de Cristo com olhos de amor, né? Com olhos de paixão, com o desejo de servir, com o prazer de estar ali, né? Com toda a intensidade, com toda a dedicação do meu coração. Então, estar neste lugar é um desafio, mas hoje é um deleite, né? Não deixa de ser um desafio. Eu hoje tenho 2 filhos, um já adolescente, uma na infância, e a gente tem que tomar muitos cuidados para que a gente não venha repetir os mesmos erros, mas a gente venha repetir os mesmos acertos. Então é isso que eu tenho procurado. Eu tenho olhado para a minha história e tenho visto tantas coisas lindas que eu recebi como uma herança, e é isso que eu quero frutificar. E eu quero ser daquelas que levantam a bandeira de que sim, ser família de pastor é bendito, é abençoado, é privilégio. Eu posso dizer isso, né? Porque diferente de algumas pessoas que vêm para o ministério, às vezes de uma conversão tardia e já entram para o ministério, ou não tiveram uma história com uma família pastoral, né? Eu tive esse privilégio, né? Eu tive a graça de olhar para a minha história e falar: eu fui poupada. Eu passei por lugares onde o Senhor me livrou porque eu cresci num lar cristão. E não olhar para isso como: eu não tenho um testemunho, eu não tenho nada para contar. Não, eu sou agraciada, eu tenho muito para falar, porque o cuidado do Senhor, Ele foi constante na minha história, na minha casa, na minha vida.
E aquilo que não foi tão perfeito serviu para jogar água nas flores do caminho, né? Assim como eu compartilhei com vocês nessa tarde. Glória a Jesus, aleluia. Banda, quer complementar? Aleluia. O que eu gostaria de dizer para vocês, queridas, é que eu me casei com um pastor por um chamado de Deus. Então, isso sempre trouxe assim, muito temor ao meu coração, porque eu tinha esse chamado. Eu fiz, inclusive, escola bíblica teológica em Curitiba. E eu entrei para o ministério, para a vida pastoral ao lado do meu marido, tendo essa convicção de que eu estava aí porque Deus tinha me colocado naquele lugar. E eu sempre vi a vida pastoral é uma vida cheia de turbulências, mas também é uma vida cheia de graça, cheia da misericórdia de Deus. E assim eu sempre fui uma esposa de pastor muito feliz. Muito feliz e muito realizada. Eu abandonei uma carreira que eu poderia ter seguido. Eu sou mestre em língua inglesa na Escola dos Estados Unidos. Mas quando nós voltamos para o Brasil, me convidaram para ser coordenadora do curso na universidade. E a princípio, parece que eu queria, mas quando eu falei que eu iria, houve assim, sabe? O Senhor tirou totalmente a paz do meu coração. Porque eu sabia que o meu lugar era ao lado do meu marido fazendo o ministério. E a gente caminhou essa caminhada. E sempre olhando para o Senhor, eu sempre valorizei muito o ministério de oração na igreja. Eu sempre criei muito nisso. E Deus sempre me colocou à frente desse ministério na vida da igreja. E para mim até hoje isso é é um privilégio poder estar na torre de oração. Nós temos a torre de oração em Londrina. Mas um dos grandes desafios do ministério para mim, para o meu marido também, foi educar as nossas filhas no caminho do Senhor. Porque eu tinha muito medo de que essas meninas crescessem e não quisessem o nosso Deus. A gente vê tanto filho de pastor desviado. E isso sempre pesou no meu coração. Então eu sempre orava e orava por essas filhas. E hoje quando eu vejo, nossa filha ministrando ao lado de um pastor, eu tenho uma alegria imensa, uma gratidão imensa a Deus. E Ele realmente escolheu a Ana Lídia. E sempre, desde adolescente, eu via na minha filha, essa filha escolhida. Nós morávamos fora do Brasil e estávamos, o marido estudando e nós como família plantando uma igreja. E tem uma coisa que me marcou muito. Nós morávamos lá, eu trabalhava fora e as meninas estudavam. E um certo dia eu vi que a Ana Lídia, ela não estava se alimentando, aquilo me preocupou. Ela deve lembrar disso. E eu falei, filha, está acontecendo alguma coisa? E ela falou assim, não, mãe, eu estou jejuando, com 13 anos. Eu falei, filha, por que você está jejuando? Ela disse, eu quero mais vida de Deus, eu quero mais Jesus na minha vida. Então, eu só posso, dar graças a Deus por tudo. E tenho o privilégio de acompanhá-la quando eu posso acompanhá-la. Nós temos um grupo de intercessoras a favor da vida dela, do marido, dos netos, que são 2. E é o meu maior prazer, é viver para Jesus. É viver para Jesus. Eu sou apaixonada por Jesus. E eu louvo a Deus por essa tarde, por esse privilégio, por ver essa igreja crescendo. E ver o que o Senhor está fazendo aqui. É lindo. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Tem alguma esposa de pastor aqui com a gente hoje? Ou pastora? Levanta a mão, por favor, para a gente te ver. Tem? Levanta a mão. Isso. Aí. Eu creio que
falei específico para as esposas e pastoras aqui, mas todos nós fomos chamados para pastorear. Então, esse convite da gente ver uma geração semeando e frutificando da outra, está disponível para mim e para você. Buscando verdadeiramente. Olha quão lindo. Wanda, desculpa a pergunta, mas quantos anos? Ó, De pastoreio? não, você tem. Ó, não, peraí, vamos. É bem íntimo o negócio aqui, né, gente? Bem íntimo. Eu só vou falar que agora em julho nós vamos fazer 50 anos de casados. Olha isso, Falar a gente. verdade, Ó, precisa. glória a Deus. 50 anos de casado. Pastoreando desde o início. E você viu a paixão, o amor, o calor, o fogo de amor pela presença? Isso está disponível para nós. Basta a gente se alimentar diariamente dessa presença. Amém? Bem, eu só queria concluir o seguinte, que Deus é gracioso para conosco. E a nossa filha, outra filha mais velha, Ana Lídia, mais nova, ela passou por muita luta na vida. Teve época de revolta como filha de pastor, nós passamos por muitos pedaços. Nem sempre as coisas são do jeito que a gente pensa e do jeito que a gente gosta ou gostaria que fosse. Mas o Senhor é misericordioso e ela ama o Senhor de paixão. E é uma bênção nas nossas vidas e no reino. Esse tempo de vulnerabilidade. Porque às vezes você vê uma pessoa aqui ministrando e acha que não tem luta nenhuma. Porque é filha de pastor, já recebeu a capa, a unção. É as lutas para chegar. Obrigada por compartilhar esse banquete conosco, Wanda. Obrigada de coração. Alguém quer complementar? Algo? Som. Obrigada. Como a gente tem a tendência, né, de às vezes desvalorizar coisas tão importantes, né, como essa, e a gente precisa mesmo desmistificar isso no meio da igreja, porque é um testemunho poderoso, né? Eu acho que todas nós gostaríamos realmente de viver isso, né? E talvez você seja como eu não tive esse privilégio, né, de crescer dentro de um lar cristão. Mas hoje eu olho para os meus filhos e eu falo, eles vão ter esse privilégio, né? Eu vou construir para os meus filhos aquilo que os meus pais não conseguiram construir na minha vida, mas eu vou construir sobre eles. E isso é muito valoroso. E realmente, Ana, quero encorajar aqui, né? Levanta mesmo essa bandeira, porque nós precisamos valorizar isso. É um privilégio. Áquila, minha amiga, vou fazer uma pergunta pro teu coração, compartilhar com a gente, com cada mulher que está aqui. Olha quanta joias preciosas na tua frente. E o que você diria para uma mulher que está aqui hoje se sentindo invisível e sem forças? Cantar é mais fácil, viu, gente? Então, eu já me senti invisível e sem forças muitas vezes. E tem dias que eu me sinto assim. Tem dias que eu acordo assim. A primeira coisa que eu te digo é que aquilo que você sente não define quem você é. Como eu me sinto não quer dizer que eu sou assim. Não quer dizer que você seja assim. Tem dias bons, tem dias ruins, mas para cada dia mau, o Senhor Jesus tem também a sua provisão de graça, de misericórdia, na medida certa para aquele dia. Amém? Há poucos dias aconteceu uma situação que uma vizinha minha foi lá em casa. Eu estava na hora do almoço e eu tinha acabado de temperar a salada das crianças e eu usei a metade do meu último limão. E eu ia jogar a outra metade fora, pensei, não vou usar mais. Mas mudei de ideia e guardei. E ela chegou precisando exatamente de uma metade de limão para temperar a salada dos netinhos dela. Aí eu, nossa, Zezé, é tudo que eu tenho. A metade de um limão. E dei para ela, ela ficou super feliz. E aí eu estava lá na pia lavando a louça e o Espírito Santo ministrando no meu coração, tá vendo? Não despreze as suas metades. Tem dias que a gente se sente assim, totalmente pela metade, né? Totalmente incompleta.
Parece que ninguém vê, ninguém reconhece os nossos esforços, o nosso trabalho, seja dentro da nossa casa, seja no ambiente de trabalho, né, onde o Senhor te colocou lá por trás daquele balcão, não sei qual que é o seu cenário, mas não despreze as suas metades, porque o Senhor Jesus é suficiente para te completar. Amém? E às vezes a metade que você tem, como você está se sentindo, é exatamente a medida certa que vai resolver o problema de alguém. Como eu resolvi o problema da minha vizinha naquele dia, com a metade desprezível de um limão, mas era tudo que ela precisava. Então o Senhor é suficiente para te completar. E o céu, ele vai aplaudir, o céu aplaude o secreto. O palco que nós vemos muitas vezes ali no palco e apreciamos mulheres tão brilhantes e às vezes caímos ali na armadilha da comparação, né? Nos comparando ali com aquelas que têm tanta visibilidade. Mas aquilo ali é só um reflexo, é um extrato do secreto. O céu aplaude o seu secreto. Amém? E às vezes você está se sentindo invisível, aí levando para um lado mais assim psicológico, não sei se assim pode dizer. A gente precisa identificar, né, as causas da gente se sentir assim, tão para baixo, tão deprimida. Pode ser uma ansiedade. Qual que é a dificuldade? Então busque identificar essas causas, busque ajuda, converse. Às vezes é uma dificuldade de comunicação, de se abrir para uma amiga, para sua pastora, até mesmo para o seu marido, para um filho, para uma filha, enfim. Comunique, fale, se expresse, né? Trabalhe essa autoestima, essa confiança, reconhecendo os seus pontos fortes. Às vezes a gente fica comparando tanto, olhando tanto para a grama da vizinha, e às vezes a grama é sintética e você não está cuidando do seu jardim. Né? Então, identifique os seus pontos fortes. Valorize as suas conquistas, dia a dia. Amém? Eu anotei mesmo, tá, gente? Eu estou lendo aqui porque eu não tenho essa eloquência toda, não, viu? Procure atividades e ambientes que você se sinta à vontade para interagir, criar laços com outras pessoas, como aqui, tá? Façam amizades, pergunta o nome aí da sua amiga que está aí do seu lado, se apresente, aproveite esse momento. Olha quantas amigas te vendo aqui, você não é invisível, o Senhor te vê. E Ele levanta mulheres que estão perto de você para te ver também. Amém? É isso. As pessoas estão nos lendo o tempo todo, sem você abrir a boca, mas elas estão te observando, lendo o seu comportamento, a sua postura, as suas respostas às circunstâncias. Amém? É isso. E lembrando que, como o apóstolo Paulo disse, né, nas nossas fraquezas, o poder de Deus se aperfeiçoa. Amém? Glória a Deus. Som. Oi, tá ligado? Queria só complementar, porque eu achei tão interessante quando a Áquila falou, né, essa questão da comparação. Mulher já tem essa questão, né, muito aflorada muitas vezes. Mas eu creio que se a gente entender quem a gente é em Deus, em Cristo, não olhar para o lado e não querer ser como a vizinha ou como a amiga, se a gente entender o nosso lugar no Senhor e no corpo. E semana passada, o Senhor falou comigo, eu não sei com vocês, mas o meu ambiente é a cozinha, é a minha casa, então eu digo que Ele é um bom comunicador. Ele se comunica comigo no meu ambiente de trabalho. Ele não espera que às vezes eu esteja lá ajoelhada buscando, né, a face dele, mas ele se comunica comigo em todo o tempo, né? A gente deve orar sem cessar. Então, enquanto a gente está ali cuidando da casa, cuidando do almoço. E eu fui fazer uma crepioca na semana passada. E eu, assim, para querer economizar o talher ali, na hora de virar, eu meio que
quis pegar um garfo que estava por ali, eu disse, não vai dar certo, vai quebrar, vai virar uma meleca. Eu disse, vou pegar a espátula, virei, e quando eu olhei no meu porta-utensílios, tinha tantos utensílios lá, né, eles ali todos dispostos, tinha fouet, tinha uma concha, tinha a espátula, e eu disse, meu Deus, assim somos nós, né? Cada uma que tem algo precioso e especial que o Senhor colocou dentro da gente. Então, às vezes você pensa assim, eu não tenho um microfone nas mãos, como a pastora Maiara, a Áquila, a Lídia, a Ana Lídia, né? É que eu achei tão lindo Lídia, que eu gravei no Lídia. Mas, às vezes, você é uma mulher que trabalha com beleza, faz as unhas lá num salão de beleza. Você tem ali uma pessoa na sua frente que você pode abençoar a vida dela, não só com o seu trabalho, mas com palavras. Às vezes, você é uma mulher lá dentro da escola e que vai ter uma criança que, de repente, não é vista e ouvida em casa e você vai ter esse olhar. Então, basta a gente saber quem a gente é em Deus e pedir, Senhor, me coloca, me faça florescer e me faça desempenhar para aquilo que tu me criou, que eu possa desempenhar. Que eu não pense que eu preciso só dentro da igreja estar desempenhando a função, te honrando, glorificando, né, falando de ti. Mas em todo o ambiente de trabalho, dentro da nossa casa, né, com o nosso pequeno rebanho que são os nossos filhos, eu tenho certeza que se a gente fizer isso, a gente vai parar de olhar para o lado, se comparar e de desejar ter algumas coisas que de repente nem é para a gente. Mas entender aquilo que o Senhor fez para nós, né, e na nossa vida, e desempenhar isso para o reino dEle. Glória a Deus. A comparação, ela gera ingratidão. Eu ia falar isso. Porque, às vezes, são exemplos, né, simples, mas são os exemplos que fazem a gente enxergar. Né, igual o exemplo da Geis, da rotina da casa, são esses exemplos, né, o do limão, são essas coisas que Deus usa, né, para falar com a gente. E uma vez eu fui ministrar num lugar, foi acho que lá em Itajaí, um pouquinho mais por lá. E quando eu estava indo, eu me arrumei toda assim, né, me olhei no espelho, nossa, tô linda. Saí me achando assim, né, nossa, tô linda. Quando eu cheguei no evento, eu olhei para uma moça do meu lado, e eu falei assim, ai meu Deus, eu não estou bem. Ela estava muito melhor que eu. Eu falei assim, ô Senhor. E na hora Deus falou comigo assim, isso é o que acontece quando a gente se compara. Vem ingratidão sobre o nosso coração, e aquilo que era muito lindo já passa a não ser mais. Então, por isso que nós devemos olhar para nós e para aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor quer fazer com a gente, né? Um exemplo muito simples, mas aquele dia eu entendi exatamente o que era a comparação, né? Não só em todas as áreas, quando a gente compara, vem ingratidão. Aquilo que nós temos passa a ser menor, passa a ser inferior, né? Isso é muito poderoso. Eu falo na nossa vida particular e ministerial. Porque hoje você entra lá no Instagram, nossa, é nossa. A hora que você acha que você está voando, de repente você olha e fala, sabe de nada. Então, eu e minha casa, a gente tem realmente buscado sempre blindar. Esse é o termo que a gente usa lá. Blindar as nossas emoções. Saber discernir o que o Senhor tem para Criciúma, o que o Senhor tem para Campinas, o que o Senhor tem para Londrina, o que o Senhor tem para Bandeirantes, o que o Senhor tem para minha casa, o que o Senhor tem para minha vida com o meu esposo Guilherme, o que o Senhor tem para a vida da minha filha. Então a gente tem buscado realmente, dia após dia, blindar as emoções, para a gente não cair nessa armadilha de Satanás, a comparação. Esses dias eu até assisti um podcast que falava sobre isso, que antigamente não era assim. Antigamente era assim, a grama do vizinho é mais verde. A gente olhava o nosso vizinho. E hoje, o mundo é o nosso vizinho, porque as redes sociais estão aí. Então, você tem que guardar o seu coração, guardar os seus olhos, porque o mundo pode ser o vizinho. Então, se você não tiver uma identidade bem firmada em Deus, se você não souber quem você é em Deus, vai estar lá, né, o Instagram para fazer com que tu se compare teu chamado, compare. Não se compare. Amém? Glória a Jesus. Mai, aproveitar que você está aqui com a gente, já com o microfone, que conselho você daria para uma mulher chamada por Deus, mas que sente medo ou
Fabiana, a gente serviu 2 anos em Minas Gerais, num orfanato. Era o nosso sonho, assim, um dia servir integralmente em algo assim, sabe? Então, dedicar a nossa vida, assim. E surgiu a oportunidade e a gente foi para Minas, servir num orfanato lá. Até quando eu entrei aqui, o pastor, seu sogro, ele mostrou aonde vocês fazem o trabalho ali com as crianças. E eu chorei, porque a gente lembra, né, lá atrás, né, de quando o Senhor começou, né, iniciou o chamado. E a gente foi servir lá. E eu lembro que eu servia no ABC Baby. Eu servia cuidando das crianças para que as mães pudessem, porque o orfanato ele era meninos órfãos. Então tinha uma frente de meninos órfãos, outra frente só com as meninas órfãs, mas a gente tinha também uma casa que era para as mães e filhos. Então, mães que, por situação de violência ou passaram por algum tipo de abuso, tiveram que sair de casa com seus filhos, a gente tinha uma frente de trabalho para essas mãezinhas também. Então, eu cuidava das crianças para que essas mães pudessem ser introduzidas de volta no mercado de trabalho. Então, eu ficava ali com os bebês, com as crianças. E só que era um trabalho muito difícil para mim, porque eu sinto assim que eu não tenho essa, né, desenvoltura com criança. Mas eu estava lá para servir, então era a necessidade que apareceu, então eu ia servir na necessidade que apareceu. E eu estava lá com as crianças. E a gente recebia muitas visitas de pessoas de fora. E em uma dessas visitas, uma mulher olhou para mim e falou assim: eu não conseguiria fazer esse trabalho nunca. Ela falou para mim. Na hora eu não respondi, não falei nada, mas eu pensei comigo, eu também não conseguiria. Eu falei, eu também não. Por que ela disse isso? Eu também não conseguiria. Então, sobre o medo é a mesma coisa. Entende? Talvez você olhe para algumas pessoas e pense, essa pessoa não tem medo, essa pessoa é corajosa, essa pessoa é desenvolta. E não é assim. Todos nós temos medos, todas nós temos inseguranças, todas nós temos áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas, que precisam ser afiadas, né? Até pessoas, às vezes, né, eu olhava muito para famílias estruturadas e eu dizia assim, ó, mas se eu tivesse tido isso, seria diferente. Mas não é. Deus falou comigo, filha, Deus começou a ministrar comigo, filha, não é. Sabe, todo mundo tem áreas que precisam, talvez alguns em maior escala, outros em menor escala, mas todos têm buracos, lacunas que só são preenchidas por mim, que só eu posso ir lá e curar aquilo, só eu posso fazer, só eu, sabe? Não é uma família bem estruturada que vai te dar algumas coisas. Tem algumas coisas que é eu. Então, tiveram áreas na minha vida que só o Senhor, sabe? Então tem áreas que vão ser assim, sabe? O medo, a insegurança, era uma área muito forte na minha vida essa, né? Que eu tive que vencer. Então foi assim que o Senhor foi arrancando aquilo, foi curando aquilo mesmo, dizendo para mim assim, olha filha, todo mundo tem áreas a serem vencidas, né? Então eu estava lá, eu não tinha aptidão com criança, mas eu estava lá. Eu tinha o coração disposto. Então, mas eu tenho medo, eu tenho insegurança. Vai com medo mesmo. Vai com medo, né? Crendo, acreditando que o Senhor te chamou. Vai com medo, mas não vai sozinha. Nós não estamos sozinhas, né, Lai? Porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para cumprir. E aquela medida que ele te deu, as características que ele te deu, conforme ele te fez, ele te planejou, te idealizou, é porque ele conta exatamente com tudo isso, com esse pacote completo para cumprir os propósitos dele através da sua vida. Primeiro em você e através de você. Tem uma canção minha que eu canto e nela eu falo, apesar de mim, faz através de mim, em meio à areia da praia, ele enxerga o grão que eu sou, ele enxerga o grãozinho, como às vezes nós nos sentimos ali no meio da areia da praia, e ele confia em você, ele confia em você, e você precisa dar uma resposta para o Senhor, nesse ambiente que ele te colocou. O medo quer nos paralisar,
mas o Senhor, o verdadeiro amor de Cristo lança fora todo o medo. Amém? Lembrei só de algo que o Senhor fala muito comigo. Às vezes, por medo, a gente deixa de fazer algumas coisas, né? Deixa de servi-lo e, às vezes, a gente teme alguns lugares, mas se foi o Senhor quem nos colocou lá, a gente sempre acaba conversando, né, Mai, lá com as mulheres na igreja, né? Que discipulam, que cuidam de outras mulheres. O Senhor nos colocou nesse lugar. Que privilégio nosso. E o lugar que eu falo não é um lugar de destaque, não é um lugar, no cuidado, no zelo, esse olhar. Então, se foi o Senhor quem nos colocou, a gente não pode temer. É claro que vai acontecer de a gente, e às vezes muitas renegam esse lugar, não por medo, às vezes por não quererem um compromisso, por não quererem abraçar a causa, porque realmente algumas renúncias acontecem. Mas eu digo, que privilégio meu, o Senhor ter me chamado para fazer algo, porque, gente, se não for eu, vai ter a próxima da fila e vai ter a outra. Não pense que por você dizer não, a obra vai parar. Mas que privilégio o Senhor nos convidar para fazer algo com Ele. Sabe, a obra vai acontecer, o Senhor vai fazer. Mas se Ele nos chama, se Ele nos convida, Senhor, eis-me aqui. Que privilégio. É um prazer estar servindo e trabalhando para Ti. Esse é o coração que a gente tem que ter, né? Glória a Jesus, obrigada, que honra. Aninha, vou fazer uma pergunta para o teu coração. Quais estratégias práticas você aplica no dia a dia para fortalecer a fé dos seus filhos em meio a tantas distrações e influências externas? Eu brinco que lá em casa eu tenho 2 pipas, né? Como são um adolescente e uma criança, eu tenho que soltar uma e prender a outra. Então eu falo, Senhor, me ajuda a ser a mãe correta para cada faixa etária, né? Porque 18 e 9 são realidades completamente diferentes, sexo diferente, tudo diferente. E eu tenho orado muito ao Senhor, e uma das coisas que o Senhor tem me levado já há alguns anos a orar, e eu tive a graça de ver se cumprir na vida do Gabriel, que já tem 18 anos, é pedindo que o Senhor desse a eles uma experiência pessoal ainda na infância. E a gente, na igreja, na vida da igreja, a gente vê quantos filhos, né, de presbíteros, de membros, pastores, como já foi dito aqui, se perdem ao longo do caminho, porque eles recebem uma religião, eles não recebem a Cristo. Então, o desejo do meu coração é que eu consiga transmitir Jesus na essência e não Jesus na religião. E isso, gente, não tem manual, a não ser a palavra. Não existe como acessar o coração dos meus filhos de uma forma que eu busque num livro e faça um pirlim-pim-pim, né? A insistência todos os dias de você falar das coisas do céu, falar das coisas do reino, como diz a palavra, é assentado, inculcar, né? É andando pelo caminho, é orando com eles, é trazendo para a realidade todos os dias Jesus para cada situação e fazendo aquilo ser presente na vida dos nossos filhos. Então é um desafio muito grande. Como manter isso todos os dias? Buscando na fonte. Primeira coisa, Senhor, como que eu posso transmitir? Como que eu faço? Segundo, é você estar no trilho. Porque como que você vai oferecer algo que você não tem? A gente fala, né, que a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta. Então, se o seu filho vê você fazendo, se ele te encontra no secreto, se ele te encontra lendo, jejuando, buscando, gente, isso vai arrastar os nossos filhos para esse lugar, né? Então, é confiar que nós vamos cumprir com aquilo que o Senhor nos coloca e de que essa semente, ela vai frutificar, né? A gente sabe que os percalços, eles acontecem. A gente tem a vida de Jó, que é um grande exemplo para todos nós, né? Mas nós cremos que se nós plantamos, se nós arraigamos ali a palavra do Senhor, uma vida de oração, testemunho, de busca de Jesus e não de uma religião, isso vai frutificar na vida dos nossos filhos, né? Então isso é muito bonito. Eu tenho costume de pegar as datas especiais e fazer realmente especiais para eles. Então a ceia é feita em casa só nós 4.
sabe? Eu tenho costume de fazer lava-pés com os meus filhos. Eu trago coisas para a realidade, para que aquilo não seja algo só da teoria, mas que seja uma vivência da prática da vida deles, né? Então, isso é certo, é errado, eu não sei, mas é algo que o Espírito coloca no meu coração, você entende? Para que aquilo faça sentido, para que aquilo seja vida, para que aquilo seja vivido na vida dos meus filhos. Então, o segredo é: esteja ligada na fonte, seja modelo e somente disperse isso através do amor, através da palavra, através de uma vida cotidiana, né, que exemplifica, que testemunha, e com certeza os frutos virão, né? As podas terão que ser feitas, inclusive na vida dos nossos filhos, e nós precisamos entender que nós precisamos deixar que o Senhor os pode, e isso às vezes dói, principalmente quando a gente vê os filhos crescendo, né? Enquanto é pequeno, o filho faz tudo que uma mãe fala que é para fazer. Você vai vestir essa roupa, você vai comer essa comida, você vai estudar nessa escola. Agora, quando seu filho começa a dirigir, a namorar, a tomar as decisões da vida, e você fala: Senhor, eu não estou mais no controle, como que eu faço isso? Né? Então, essas estações mudando geram em nós, né, essa dependência cada vez maior do Senhor, geram em nós, né, esse senso de urgência, de que todo dia é dia de insistir, é dia de plantar, é dia de deixar que o Senhor faça as podas, limpe a vida dos nossos filhos e que nós sejamos facilitadoras nesse processo. Como que é para você, Gê? Você tem o teu menino? Ele faz 19 anos agora em julho. 19 anos, já é um jovem. Como que é para você essa experiência? Eu até compartilhei um pouquinho ontem na mesa, né? Eu acho que foi. Que ele fez 18 ano passado, então o ano de 2024 foi um ano, principalmente ali final do ano, foi de muitas coisas acontecendo, tudo ao mesmo tempo agora, né? Terceirão, meu Deus, ano que vem já faculdade, porque o Vini, a Maia aqui tem o privilégio de conhecer, o Vini, ele é um menino, ele tem 18 anos, ele é muito responsável, ele é muito maduro, mas ele é muito inocente, ele é muito nosso. Ele não é um menino mimado, mas ele tem um coração assim no Senhor, ele é muito... Então eu sentia assim que eu estava saindo do... Eu não conseguia mais. E ele, já aquela transição, saindo do teens, indo para o imersão, ao mesmo tempo a Maia e o Fabiano deixando o imersão, eu disse: como? Vocês não vão ser os pastores do... Mas glória a Deus pela vida da Vitória e do Marco, né? Então a gente ficou muito feliz. E eu pensei, agora é terceirão, formatura, faculdade, tirar a carteira de motorista. E nisso ele fez em julho, então em novembro ele já estava com a carteira de motorista, ele já enchia o carro da galerinha, já iam para os teens, ele dirigindo. Então, assim, eu senti algo, parecia assim que, meu Deus, aquele menininho que até então estava com a gente, mas ele é muito nosso, graças a Deus, assim, ele está sempre em família, ele gosta. Lá em Criciúma, esse final de semana está muito frio, e eu perguntando ontem: e aí, cadê vocês? Estavam os dois aninhados lá, assistindo alguma coisa, pediram pizza, que estava muito frio, e enfim, graças a Deus, a gente sabe que tudo que a gente planta, né, quando eles são pequenos, a gente, claro, sempre tem aquela preocupação, mas a gente tem a certeza de onde a gente firmou as bases, né, de onde a gente conseguiu lá no início estruturar, e foi na palavra, e foi no Senhor, e foi estando perto de pessoas próximas que podiam ensinar algo, famílias maravilhosas, com amigos preciosos. Então, hoje em dia fica um pouco mais fácil. Mas mãe, sempre aquela preocupação, né? E é tão precioso, porque aqui nós estamos com estações muito diferentes. Igual a Gê, com um filho de 19, e eu com uma de 4 lá em casa. E eu sabia da demanda que nós estaríamos caminhando essa semana na conferência. E deu na segunda-feira, a gente tinha uma agenda grande. Estava assim, completa. E eu olhei para o Guilherme na hora do almoço e falei: Yasmin não vai para a escola hoje. Aí o Guilherme levantou a cabeça e falou: eu não vou poder ajudar a cuidar dela. A demanda nossa está grande hoje à tarde. Eu falei: eu entendo, estamos aí na semana de conferência, mas ela está precisando de mim. A gente está aqui para servir mulheres, mas minha filha está precisando de mim. E ali eu olhei para ela e falei: filha, hoje é a tarde da mamãe e da filhinha. E a agenda está lá, o celular está chegando mensagem uma atrás da outra. E eu deixei o celular de lado. E ali eu peguei minha filha, eu levei para o Parque do Povo, um parque que tem aqui na cidade, peguei a bicicleta
aprendeu a andar de bicicleta e eu não deixei nenhuma distração, gente. Consegui deixar o celular de lado. Eu sabia que voltar tudo atrás de mim. Mas eu falei, aqui é onde eu não posso errar. É aqui com ela. E ali ela brincou, ela foi pro balanço. Daqui a pouco ela falou, eu quero um salgado do Joãozinho. É uma coxinha que vem de uma padaria aqui. Ela é marqueteira. E chegamos em casa e ela, filminho com a mamãe. Eu falei, vamos filminho com a minha filhota. E foi tão precioso que eu mostrei para ela na prática que ela era a minha prioridade. Porque teve um dia que eu conversando com a Ana com essa sabedoria, eu falei, Ana, você já esteve nesse lugar da minha filha, de filha de pastor. E eu preciso aprender para não errar. E um dia vindo para a igreja, eu preparando ela, e ela nunca teve esse comportamento. Ela olhou para mim e falou, não quero ir na igreja. E ali eu arrumando a roupa dela, eu parei e agachei para dar uma atenção, que eu falei, opa, sinal amarelo aqui. E eu falei, filha, tá tudo bem? Aconteceu algo na igreja? E ela falou de novo, não quero ir para a igreja. E eu falei, o que você quer fazer então, Yasmin? Aí ela olhou bem para mim e falou, eu quero brincar. Porque a gente tinha vindo de um final de semana gritante de programações, de atividades. E eu tinha uma responsabilidade com o Ministério Infantil, as meninas ali estavam me aguardando, o pastor iria ministrar naquele dia. E eu olhei bem para ela e falei, Jesus, eu vou arrumar para minha cabeça. O povo vai ficar doido comigo no final. Falei, filha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar nosso melhor vestido e nós vamos lá, nós vamos louvar Jesus. Mas a mamãe hoje não vai ficar para cumprimentar as pessoas. Ela entende tudo, gente. É uma pequenininha de 4 aninhos, mas compreende. E eu falei, nós vamos louvar Jesus. E a mamãe vai vir embora com você e vou fazer um ovo. E nós vamos brincar. Só que eu percebi, porque a comida dela preferida, gente, é o quê? A igreja sabe. Quer agradar ela é fazer um ovinho, gente. Não tem erro. E a gente louvou. Daqui a pouco eu passei na salinha, conversei com a professora e levei ela para casa. Naquele dia eu não cumprimentei nenhum irmão, mas eu cumpri com a minha palavra com a minha filha. E ali eu brinquei, eu sentei com ela e daqui a pouco o Guilherme chega em casa, um pouquinho mais tarde, e eu olho para ele e falo, senta com ela no chão que ela precisa de você. E ali eu saí da sala e eu só deixei aí o momento papai e filhinha. E você vê o semblante da Yasmin, o brilho no rosto. Eu falei, isso é ensinar a amar a igreja, servir o Senhor. Muitos não iriam compreender, muitos não entenderam. Cadê a esposa do pastor para cumprimentar no final? Será que aconteceu alguma coisa que ela não está? Cadê o celular? Mas eu estou entendendo a minha prioridade, o lugar que eu não posso falhar. E nós estamos rompendo, cada um na sua estação, com 18, com 19 anos, mas estou aprendendo. Quero ser uma boa aprendiz. Aleluia. Isso que a Ana falou, né? O exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Isso é o nosso lema. O exemplo arrasta. A gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a gente chega dentro das nossas casas e somos nós aqueles que vão falar, tô cansado da igreja. Somos nós aqueles que vão falar assim, né? Ai, que irmão chato aquele que fez isso. Meu Deus, como aquela irmã foi maldosa e feriu o meu coração. E às vezes os nossos filhos estão ali, estão ouvindo o exemplo arrasta. E daí nós queremos que eles amem a igreja, que eles estejam na igreja, que eles honrem a liderança, né? Sendo que muitas vezes o nosso exemplo é o contrário. E às vezes não é por maldade nossa, às vezes nós estamos cansadas, né? Mas o exemplo arrasta, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. E isso é tão poderoso, porque um dia a gente saiu do culto e o Guilherme me procurou, falou, amor, cadê fulana? Que eu não estou vendo na igreja. Pastor, né, gente? E eu falei assim, não sei, mas amanhã eu vou mandar uma mensagem. E passou. Mas o Guilherme citou o nome da mulher. No outro dia, no café da manhã, ela olha para mim e fala, mandou? Mandou? E eu, filha, a mamãe não está entendendo. E ela, mensagem, e falou o nome
preocupando se eu já tinha mandado a mensagem para ela, para essa mulher que não tinha vindo no culto. Então, o exemplo arrasa, porque esses dias eu estava chorando. Ela me pegou chorando por uma situação que tinha acontecido em casa. E ela veio até mim e ela falou: mamãe, por que você está chorando? E eu enxugando a lágrima, tentando esconder dela. E eu falei: filha, vai ficar tudo bem. E aí ela olhou para mim e falou assim: vou orar por você. E ela para e ela realmente ora. E eu vejo que é onde que ela aprende isso. É com o Guilherme, é comigo. É ali dentro de casa. Esses dias a Rebeca está aqui, a fono dela. Cadê a Rebeca? Olha lá. Esses dias fiquei sabendo que ela estava chamando todas as terapeutas dela para ir tomar um café em casa. Aí a Rebeca: fui convidada para tomar um café na tua casa. Aí eu: não, vamos. Daqui a pouco chego na outra, tomar um café na tua casa. Aí chego na escola, aí a professora: Thaís, eu fui convidada pela Yasmin para tomar um café na tua casa. E ela disse que vai fazer ovo para mim. Aí eu falei: não, vamos sim. Só que ela falou: vai ter um problema. Eu falei: qual é ela? Ela convidou a sala inteira. Aí eu entrei no carro e falei: filha, tem que tomar cuidado. Aí o Guilherme: ela aprende com a gente toma, todo mundo vai tomar café em casa. E aquilo eu vi, eu falei: Deus, como que tem uma grande responsabilidade na nossa mão. É o que a Mai falou, tanto pro bom quanto pro ruim. E gente, entrega, viu? Vou abrir um particular aqui agora. Ai, Jesus, será que eu falo, Maiara? Tem uma pessoa que nos ajuda na igreja. E ela, assim, ela é muito boa, Wanda, assim. Sabe aquele pé de boi para trabalhar, um furacão? Você não precisa falar, você não precisa pedir, a pessoa vai e ela tem a visão e faz. E a mulher chega na igreja, só que ela não sabia que eu chamava ela de furacão. E aí, eu ainda colocava o nome no aumentativo. Nossa, fulana é um furacão. E ela chegava e falava: isso é muito bom, você não precisa pedir, a mulher já vem sempre no ponto positivo. De repente, eu dou uma fria na mão do pastor Guilherme porque eu não estava junto. O Guilherme chega com a Yasmin e a fulana furacão chega. E a Yasmin olha para ela e fala: oi, taranã, furacão! E o Guilherme tenta desconversar, e falou: ai meu Deus, a Thaís fica falando essas coisas. E aí ela: furacão? Aí eu falei: deixa eu ir me retratar. E ela confirmou: fulaninha, furacão. Eu falei: meu Deus. Aí eu fui explicar, né? Ó, eu falo mesmo lá em casa, a gente fala que você é um furacão, que você não precisa pedir, que onde você vai, você faz o negócio acontecer. Mas aquilo ali me gerou tanto temor com as minhas palavras, gente. Me gerou tanto temor com aquilo que a gente trata interno. Então, que a gente realmente possa ser um referencial para essa geração, trazendo o céu para a terra, mais e mais. Amém? Gente, eu vou fazer uma última pergunta para a Maiara, pode ser? Acerca de discipulado. Como você e sua igreja, Mai, enxergam o discipulado? Compartilhe um pouquinho conosco como você é discipulada e discipula outros. O discipulado para nós, ele se faz na mesa. Né? O discipulado, ele é assim. Tanto que a nossa igreja é muito grande. Então, nós temos mais de 10 mil pessoas, amiga. 10 A gente não mil. costuma contar, não temos esse controle, mas a gente faz mais ou menos pelos cultos que tem e pelos lugares, né? Os assentos. Então, eu creio que sim. Então, assim, nós não discipulamos 15 mil pessoas. Né? Não tem como discipular 15 mil pessoas, porque o discipulado se faz à mesa. Né? Então, pode ver, quando você tem uma amiga muito íntima, você acaba se parecendo com aquela amiga, você começa a falar como aquela amiga, você sabe quando uma pessoa é da mesma tribo da outra, porque, né, elas são parecidas, elas falam muito parecido, elas conversam sobre as mesmas coisas, então, isso é o discipulado, né? Fazer discípulos é isso, pessoas semelhantes, só que não a nós, semelhantes a Jesus, né? Por meio do exemplo, do ensino. E então, como a igreja é muito grande, não tem como fazer isso, né? 10 a 15 mil pessoas. Então, a gente conseguiu montar uma estrutura, um formato
de pequenos grupos. Então, a nossa igreja trabalha com pequenos grupos, né, que alguns podem chamar de célula, né, mas não são como células, mas não é o mesmo intuito, não é o mesmo isso de uma célula, porque hoje quando a gente fala em célula, as pessoas elas ficam apreensivas, muito machucadas, porque as pessoas já foram muito machucadas por células. Por quê? O que era uma célula antes, né? Uma célula era um grupo de multiplicação, onde um líder era estabelecido, muitas vezes imaturo, muitas vezes sem preparo para estar naquele lugar. Muitas vezes aquele líder não é nem culpa do líder, né? Mas ele não estava no tempo de estar ali ainda, não estava pronto para aquilo. E aí ele é colocado naquele lugar para cuidar de outras pessoas, sendo que ele precisava ser cuidado. E aí ele tem a obrigação de cuidar de alguns e de levantar mais um líder. E aquele líder tem a obrigação, tem aquela pressão de formar mais líderes. E esse era o intuito da célula. Pessoas e mais pessoas. E os pequenos grupos que a gente tem na nossa igreja, ele não tem esse intuito de multiplicar. Não, a ideia não é multiplicar, a ideia é cuidar. Então, assim, eu tenho aqui 4 mulheres. Eu vou pegar essas 4 famílias, no caso, essas 4 famílias vão ir para a minha casa, e ali a gente vai ter um grupo de convívio, de convivência, de comunhão, a gente vai comer junto, a gente vai orar junto, eu não tenho a obrigação de levantar a Ana como uma líder, e ela vai ter que encontrar mais pessoas para formar o grupo dela. Não tem. Eles podem ficar, essas 4 famílias podem ficar comigo a vida inteira, e vão ser só essas 4 famílias, mas elas vão ser bem cuidadas, elas vão ser pastoreadas, elas vão receber apoio, vão receber ajuda. Então, essa é a ideia dos pequenos grupos que a gente tem na nossa igreja, porque como o pastor Thelma, a pastora Vivi, como eu, como a Geise, como nós conseguiríamos cuidar de 15 mil pessoas? Não tem como. Então, esse é o formato que a gente faz. Eu acho que até a Geise talvez possa explicar um pouquinho mais também, porque a gente tem um formato também só com as mulheres, né, que é ela que cuida lá. São muitas mulheres, né? 15 mil pessoas. Os nossos grupos de convívio, eles são grupos familiares, né? Mas a gente entende que, às vezes, dependendo do grupo, ele vai ter uma característica. Tem um grupo lá que se formou com um pessoal que depois a gente deu o nome de para lá de 30, né? Que era um grupo de convívio, de jovens, isso já era do Imersão, né? Aí da galera lá do Imersão. Só que iam as pessoas um pouco mais velhas, que ainda não eram casadas, mais velhas, né, gente? Mas assim, então virou o para lá de 30. Então as pessoas se identificavam e iam. Mas os nossos grupos de convívio familiares vão as famílias, com filhos, com crianças, né? E a gente entende que o grupo de convívio, ele é vida, ele é uma igreja dentro de uma casa. Então, às vezes, vai estar ali alguém falando, contando um testemunho, vai ter uma criança chorando, e a mãe já levanta, vai cuidar. Ele é vivo. E para as mulheres dentro do grupo de convívio, nós temos o que se chama um lugar chamado Betânia, né? Que é o nosso cafezinho de cuidado com elas. Então, a líder do grupo de convívio chama à parte, né? Isso daí não é no grupo de convívio, são em outros dias alternados, não tem um dia fixo, né? Então, isso a cada 30, 45 dias, essas mulheres do grupo de convívio têm esse café para realmente buscar a presença do Senhor, se derramar. A gente fala em Betânia porque a gente, né, fala de Marta, Maria e Lázaro. Então, ali no cafezinho tem o serviço da Marta, porque sempre tem uma anfitriã, que pode ser em várias casas, né, das mulheres do grupo. A anfitriã vai receber, vai fazer uma mesinha, ela vai se preocupar com aquele ambiente. Então, é o serviço da Marta, a adoração de Maria aos pés de Jesus, que quando as mulheres chegam, elas buscam a presença do Senhor, um tempo ali de oração, de louvor, um violãozinho. E depois a gente tem também uma palavra, e a gente diz que é Lázaro à mesa, né? É o testemunho. Né? Porque realmente discípulo a gente acredita que não se faz no púlpito, se faz à mesa. À mesa. Então é um momento muito especial, e eu creio que as mulheres elas têm essas peculiaridades, né? Os homens também têm esse cuidado, às vezes eles marcam um futebolzinho com propósito e tal, mas as mulheres lá elas são muito juntas nisso, elas buscam, elas procuram. É maravilhoso. E a Gi falou algo tão poderoso, se unir com propósito. Né? Sim, a gente até fala para as líderes, gente, elas têm que entender que não é um cafezinho, um café social, porque é gostoso também marcar com uma amiga e tomar um café,
Mas eu sempre digo, né, que onde há mulher de Deus, porque eu já marquei muito café assim, vamos lá na cafeteria tal. Um dia era aniversário de uma amiga, chamamos em 3, e era só para comer um bolinho com ela, nada programado. Mas a presença do Senhor naquela cafeteria, quase que a gente passa vergonha. Porque era testemunho, uma chorando, e o pessoal passando, comprando pão, não entendendo nada. Porque eu digo, onde há mulheres de Deus, ali o Espírito ele se manifesta, né? Então, assim, é muito maravilhoso, é muito gostoso. Mas esse café é um café com propósito, para buscar a presença do Senhor, para rasgar o coração. É para as mulheres que caminham juntas no grupo de convívio. Porque, às vezes, a gente não vai querer abrir no grupo de convívio com homens, com crianças, né? Então, esse é o nosso intuito. É assim que a gente cuida, caminha com as mulheres. Vou deixar uma mensagem para encorajar. Quem tem o chamado de arrebanhar, sabe? De, assim, às vezes você tem amigas que chegam perto de você, me dá um conselho, você arrebanha essas pessoas, as pessoas elas se aproximam de você. Você nem busca isso, mas, né, ou enxerga essa necessidade aonde você está, né? Talvez aqui, nessa família, nessa casa. Né? Eu costumo comparar o chamado com filhos, né? Um casal, dois casais jovens, né? Um casal tem filhos, o outro casal ainda não teve filhos. Olha para aquele casal e fala: meu Deus, mas a gente tem tanta liberdade, né? E aí, olha só como é que é ter filho, quantas dificuldades, é trabalhoso. Acho que eu vou esperar mais um pouco. É muito trabalho, é muito serviço. Acho que eu vou esperar mais um pouco. Só que tem coisas que só aquela família, aquele casal com aqueles filhos vão viver, que aquele outro casal não vai viver. Então, o outro casal está vendo só o serviço, só o trabalho, só o fardo. Não consegue enxergar a experiência de ter filhos, porque ele ainda não tem os filhos dele. Você consegue entender isso? Então, eu tenho uma experiência até com o meu menino de 10 anos. Quando eu estou muito cansada, eu chego em casa. Às vezes eu sento, eu não peço, mas ele tem 10 anos, desde os 6, 7 anos de idade ele faz isso. Eu chego, ele tira o meu sapato. Então eu chego em casa e, às vezes cansada assim, sento, quando eu vejo ele está ajoelhado no chão, desamarrando e tirando o meu sapato. Então assim, talvez as pessoas veem todo o meu sacrifício, o meu trabalho cuidando dele e corrigindo ele, mas não vê quando eu chego em casa e ele faz aquilo. Sabe, então o serviço, o chamado de Deus é assim também, sabe, quando você abraçar esse chamado que Deus te deu, você vai viver coisas no secreto que outros não vão viver, e é um privilégio, como a Ana falou aqui, como as meninas falaram aqui, a pastora, são privilégios, né, é uma honra. Então eu quero encorajar você, né, que a partir do momento que você abraçar isso, que Deus colocou na sua mão, você vai viver muitas coisas especiais, privilégios, coisas maravilhosas que nós vivemos quando abraçamos o chamado de Deus. Essa questão do discipulado é muito profunda, né? Eu cresci numa igreja que trabalhava com essa visão de células. Então, quando você fala dessas marcas, né, esses pontos ali que criaram dores em tantas pessoas, eu vivi muito isso. Mas hoje eu vivo numa outra realidade, de uma igreja que também trabalha com a questão dos pequenos grupos, e o quanto é valoroso esse momento de mesa, ali em volta da mesa mesmo, da gente ouvir o testemunho de uma irmã e compartilhar, e aí eu volto no ponto, né, da questão da nossa medida, que às vezes a gente acha que que os nossos testemunhos, não são grandes milagres, como daquela pessoa que foi curada de uma doença desenganada pela medicina, mas ali na mesa se revelam tantas curas, tantas palavras de libertação, né? E hoje a gente vive essa realidade lá na nossa igreja, com esses pequenos grupos, num volume, numa quantidade bem menor, né? De grupos menores do que na igreja da MA e da AG, mas tem sido muito precioso da gente conhecer mais de Cristo através de cada irmão ali que senta à mesa com a gente.
Eu creio que o discipulado é isso. É você conhecer mais e mais Jesus e fazê-lo conhecido. Amém? Gente, foi precioso esse tempo? Amém. Mas eu creio que o Senhor sempre deixa o melhor para o final. Foi assim, não foi? Quando Jesus vem e transforma a água em vinho. E ali eles tomam e falam, uau, todo mundo serve o melhor no início. Mas aqueles que perseveram até o fim, a porção, o carinho, o cuidado do Senhor, sempre vem de uma forma única. Obrigado por vocês participarem desse tempo de mesa conosco. Que honra, que privilégio sentar à mesa com vocês, que são filhas do Senhor. Amém?